Boa noite, pessoal. Daremos início, né, à nossa segunda aula de etiologia da surdez. E antes da gente começar o conteúdo dessa aula de hoje, que será a unidade 2 e 3, como nós conversamos, na primeira aula, eu gostaria de passar alguns informes da nossa disciplina para vocês, que eu acho que é importante, porque se a gente precisar alterar alguma coisa, a gente aproveita esse momento. Eu ampliei o prazo da atividade 1, tá, até dia 19, final dessa semana, né? Mas se tiver qualquer questão, a gente ainda pode verificar. Como estava previsto no cronograma do professor anterior, as aulas síncronas, elas são avaliadas em 10 pontos. Então, o que eu estou fazendo? Ao final da aula, eu disponibilizo um questionário, quem está aqui já responde, já fica com a atividade realizada, e quem não participa, depois que assiste a aula, o questionário fica disponível. Eu falei que eu iria fechar o questionário logo depois, mas eu achei melhor deixar aberto. Então, o questionário 1 ainda está aberto, e vou deixar o questionário 2, que eu vou disponibilizar no final da aula de hoje, também aberto por um prazo maior. Em relação à nossa primeira prova, que vai ser disponibilizada essa semana, o conteúdo dela é referente à aula a última aula, né, que é o da unidade 1, que é aquela parte que fala da anatomia e da fisiologia da orelha. E aí, ela está disponível, ela será disponibilizada essa semana e ela vai ficar aberta até dia 31 de dezembro. A professora Cristina me falou que vocês tinham solicitado uma ampliação no prazo e que até dia 31 seria um bom prazo. Caso seja preciso fazer alguma alteração nessa data, ampliar um pouquinho também, eu não vejo problema da gente realizar essa modificação, não, para atender as demandas aí. Porque, como a Vera disse, né, nós estamos final de ano, ela está com muita demanda, e eu imagino que todos estão nessa mesma situação, no final de ano, está todo mundo cansado, vocês estão começando num curso, numa modalidade diferente, então tem algumas questões que a gente precisa ir se adaptando em relação a isso. Então, eu acho que se a gente tivesse combinado, eu acho que atende a todo mundo. Alguém gostaria de colocar alguma coisa em relação a isso? Gostaria de pontuar alguma coisa em relação à data, alguma coisa nesse sentido? Essa já é a sua segunda aula? Essa é a minha segunda aula. Uai, é porque eu vi os vídeos anteriores, porque eu entrei em novembro. Eu vi os vídeos anteriores, mas eu não lembro de ter visto nenhum vídeo com você, não. Já tem uma aula gravada, então. Tem uma aula gravada. Nossa. Foi dia acho que 2 de dezembro, se não me engano. Tem 15 dias. Ah, é porque foi a aula que eu não tinha acesso à secretaria. Eles me deram acesso à secretaria semana passada. Então, teve aula, mas eu não fiquei sabendo que tinha aula. Não, então. Aí, agora que eu entendi, por que que eu não lembro de ter te visto. Não, é a nossa segunda aula e ela está disponível lá no canal. Hoje, mais cedo, eu até conferi se estava lá certinha. Ela está disponibilizada lá, sim, para todo mundo. E aí, Vera e outras pessoas que tiverem com a mesma dúvida, eu estou substituindo, né, um professor que havia assumido a disciplina anteriormente e ele já havia disponibilizado um cronograma. Então, eu mantive o mesmo cronograma, a mesma proposta que ele tinha feito. E ele tinha colocado que as duas aulas síncronas seriam avaliadas em 10 pontos. E aí, o que eu estou fazendo? No final da aula, eu disponibilizo um questionário, que você coloca seu nome, seu polo, são 5 perguntas de múltipla escolha. Você responde, e essa atividade conta como os 10 pontos da atividade síncrona, como ele havia colocado no cronograma. Porque se você conferir lá no Moodle, você vai ver que ele colocou essas atividades avaliativas e eu, em comum acordo com a turma, eu mantive o combinado, tá? E aí, só te atualizando e atualizando os demais, nós teremos, né, nessa semana já a abertura da nossa primeira prova, que é referente justamente a essa primeira unidade, que falamos da anatomia do pavilhão auditivo. Do pavilhão auditivo, não, da orelha, do pavilhão auditivo como um todo.
Diga, Hudson, pode falar. Só uma dúvida boa noite, né? Em Boa noite. relação às notas, você vai colocar depois que fizermos todas as provas, aí você vai acrescentar lá? As notas eu vou esperar. Como teve essa ampliação de prazo, eu vou esperar finalizar os prazos para começar a fazer o lançamento de notas. Tá bom, obrigado. Tá? Tá bom, obrigado. Podemos começar, então, com a proposta de hoje, gente? Então, hoje, né, como nós havíamos conversado anteriormente, nós vamos tratar das unidades 2 e 3, que vão estar discutindo, né, os aspectos dos tipos de surdez, de causas da surdez, e, em seguida, falar um pouco do processo de aquisição da linguagem pela criança surda, que é o que contempla a unidade 2 e a unidade 3, tá bom? E aí, como nós fizemos na última aula, se vocês tiverem dúvidas, tiverem qualquer questão, só me interromper, que eu paro o compartilhamento, porque às vezes eu estou compartilhando a tela, eu não tenho tanto acesso ao chat, mas frequentemente eu faço isso para a gente ir conversando de forma gradativa, tá? Qualquer dúvida pode perguntar e estou aqui para contribuir no que for preciso. Minha tela já apareceu? Sim. Então, gente, nessa segunda aula da disciplina, né, de etiologia da surdez, nós vamos começar falando um pouquinho sobre as causas da surdez. O que pode, de certa forma, provocar a surdez, né? Quais são as interferências que existem que podem ser motivos pelas quais as pessoas vão estar tendo, né, a surdez. Sabemos que algumas pessoas, né, elas nascem, outras pessoas podem, vamos dizer assim, adquirir essa surdez no decorrer da vida. Porque, como nós vamos ver na aula de hoje, existem tipos diferentes de surdez, né? A primeira causa de surdez é a exposição a ruídos. Eu até coloquei aqui uma imagem de um barulho alto, que é muito comum a gente escutar, né, as pessoas falando que algumas pessoas que trabalham, por exemplo, em determinados locais que têm sons muito altos e que não usam o protetor auricular, elas podem ter danos, né, na audição. E esses danos, né, eles podem ser bem significativos, chegando a provocar uma surdez. Então, o primeiro problema que nós temos, né, que pode ser uma causa da surdez, é justamente esses barulhos altos, né, exposição a ruídos. Então, quando a pessoa trabalha no local que ela que ela está em contato com sons elevados, com barulhos muito altos, ela precisa daquele protetor auricular, que é uma proteção para que, de certa forma, chegue uma quantidade menor de ruídos. E aí, esse é um tipo de surdez que, de certa forma, nós podemos evitar, né? De certa forma, assim, se eu tiver os cuidados necessários em relação à exposição de ruídos, eu consigo, de uma certa forma, prevenir essa surdez. Outros tipos de causa de surdez, eles não são tão simples assim. Quando eu digo simples, no seguinte sentido, eu não consigo, de certa forma, evitar, vamos dizer assim. Existem alguns medicamentos, né, que também podem provocar a surdez, como, por exemplo, alguns antibióticos, né, que a pessoa faz uso durante a vida, né, o antibiótico, como vocês devem saber, é um remédio que ele deve ser utilizado apenas com a prescrição médica para combater uma infecção bacteriana.
Só que nós sabemos que muitas vezes as pessoas fazem uso indiscriminado de antibióticos. Às vezes a gente tá com uma dorzinha de garganta ou uma dorzinha no ouvido, e aí a gente, ao invés de procurar um médico, de procurar o motivo daquele transtorno, né, daquela dor, a gente vai na farmácia e acaba comprando um antibiótico, né? Hoje, felizmente, as farmácias só vendem os antibióticos com receitas médicas, mas mesmo assim algumas pessoas fazem uso indiscriminado. Então, o antibiótico é um medicamento que ele tem uma importância, né, no combate a infecções, só que ele deve ser utilizado com cautela. Isso vale para o uso de qualquer remédio, né? Qualquer remédio que a pessoa for utilizar, ela deve utilizar de acordo com uma prescrição médica. Por quê? Aqui a gente está falando de causa de surdez, mas o uso indiscriminado de medicamentos ele pode provocar diversos danos. Até mesmo porque, quando nós falamos em antibióticos, a gente pode pensar naquela ideia também da resistência bacteriana, porque muitas vezes a gente vai tomando um antibiótico de forma sem uma regulamentação, sem uma prescrição, e isso acaba fazendo com que ele não seja mais efetivo, né, no tratamento. Então, existem alguns tipos de antibióticos que podem ser causadores da surdez, por isso a importância de usar antibióticos apenas quando for uma prescrição médica, e existem alguns diuréticos que, quando utilizados no berçário, também podem provocar a surdez. Então, o que eu quero trazer nesse tópico é que o uso de medicamentos, ele também pode, de certa forma, ser um fator que vai desencadear a surdez. Então, é importante sempre que for tomar um medicamento, ter uma prescrição médica para evitar problemas. Algumas infecções, né? Otite, né? Que está bem relacionada ao pavilhão auditivo, a ideia da orelha mesmo, né? Desse órgão da audição mesmo, dessa inflamação. As meningites, infecções congênitas, como os sífilis, toxoplasmose e rubéola, também podem ser causas de surdez. Então, quando a gente escuta falar assim, olha, fulano teve uma doença que não foi curada direito, que não foi tratada adequadamente, então, esses tipos de situações também podem vir a causar a surdez. Aí, como que eu vou prevenir isso, Fernanda? Como que eu posso fazer para evitar isso? Então, se está com alguma infecção, procure tratamento médico, procure saber. Oi? Tem alguém perguntando quem que é o intérprete hoje que não está conseguindo localizar. Alguém perguntou no chat. Deixa eu sair daqui que a gente olha isso. Eles apareceu agora. Fixou agora? Conseguiu? Ronaldo, deu certinho? Beleza, deu certinho. Então, eu estava falando, né, dessas causas, desses tipos de surdez, né, e estava falando da questão das infecções, né, que precisam ser tratadas de forma correta para não provocar essa alteração, né, esse problema auditivo. Então, só recapitulando, nós falamos até agora de três situações que podem causar a surdez. O primeiro são os barulhos altos. O segundo que nós falamos está relacionado ao uso de antibióticos e outros medicamentos que podem vir a provocar. E o terceiro motivo, causa de surdez, são as infecções que também precisam ser tratadas de forma efetiva. Uma outra situação, né, que pode
desencadear a surdez são traumas na cabeça, né? Dependendo da forma como o indivíduo tem um trauma na cabeça, ele pode estar afetando alguma parte da orelha. Lembrando que na nossa última aula nós falamos que a orelha ela é dividida em 3 partes: orelha externa, orelha interna, orelha média e orelha interna. E aí, dependendo do local, do tipo de trauma e da profundidade desse trauma, ele pode vir a provocar algum tipo de surdez. Uma outra causa de surdez são os tumores do nervo auditivo, né? Nós falamos dessa anatomia, e quando eu tenho um tumor no nervo auditivo, ele pode vir também a provocar uma surdez. A alergia também é uma causa que pode estar relacionada com a surdez, e um fato muito comum que a gente percebe com frequência, às vezes, convivendo com pessoas de idade avançada, é que o envelhecimento também provoca uma perda auditiva, ele pode ser uma causa de surdez. Então, eu não sei se vocês já conviveram com pessoas mais velhas, mas é comum essas pessoas mais velhas elas terem uma perda auditiva, talvez chegando até num grau mais severo de uma surdez, mesmo tendo que fazer o uso de aparelhos. Então, quando a gente fala de causas de surdez, nós temos vários fatores que podem estar relacionados com essa causa de surdez. Além disso, nós podemos falar também de causas genéticas, né? De que alguns indivíduos têm uma predisposição genética, e isso faz com que eles, nasçam sem a audição. Né? Aqui eu estou falando de uma certa forma de fatores externos que podem desencadear uma perda auditiva, que pode ser leve, moderada ou alta, que são os graus de perda auditiva que nós temos. Então, o que a gente percebe é que, em algumas situações, algumas dessas possibilidades nós conseguimos evitar. Por exemplo, se eu tiver um cuidado com barulho, se eu tiver um cuidado com aspectos do medicamento adequado, de cuidar de uma infecção, eu consigo, de certa forma, evitar ou retardar uma possível surdez. Mas, por exemplo, o envelhecimento ou um tumor são coisas que, às vezes, nós não conseguimos controlar tão diretamente, vamos dizer assim. Ponto que surgiu na nossa última aula e que eu falei, não, nós não vamos conversar sobre ele hoje, que tem relação com a nossa próxima aula, com a nossa unidade 2, foi a ideia do zumbido no ouvido. Todo mundo, de certa forma, já escutou alguém falando, nossa, eu tô com uma zoeira no ouvido, parece que é um apito, uma ambulância, é um inseto. E de onde vem? O que é esse zumbido no ouvido? Como que nós podemos explicar, biologicamente falando, esse zumbido no ouvido? O zumbido, ele é definido como a percepção consciente de um som sem que haja, para tanto, a presença de um estímulo sonoro externo. Como assim, Fernanda? Olha, eu estou escutando aqui agora, uma situação hipotética, tá, gente? Um barulho, né? Tô sentindo um barulho, tô escutando um barulho de um apito. Só que esse apito, ele não existe efetivamente. Então, quando essa percepção consciente de um som, sem que haja essa presença desse estímulo sonoro, sem que esse apito esteja aqui do meu lado, eu chamo de zumbido. Aí, de uma maneira geral, ele é comumente relatado como ruído semelhante a insetos, aparelhos elétricos, apitos, entre várias outras descrições. É comum, né, as pessoas falarem, não, eu estou escutando um barulho de uma cigarra, eu estou escutando um apito, eu estou escutando... Então, esses sons que são percebidos por uma pessoa sem que essa fonte sonora externa realmente exista, são chamados de zumbido. Aqui eu trago alguns exemplos de zumbido, né, de
sons que podem ser classificados, né, normalmente como zumbidos, apito ou assobio, chiado ou sirene, água corrente, aí água do mar, cachoeira, insetos, mosquito, grilo, cigarro, aparelhos elétricos, pulsação, ou seja, são sensações auditivas, vamos dizer assim, que a pessoa tem e que precisa ser tratada de forma efetiva. O zumbido nos ouvidos pode não ser causado por doenças subjacentes. Algumas causas comuns incluem exposição a som alto, lesões, excesso de cera no ouvido e efeitos colaterais de medicamentos. Então, o zumbido, ele precisa ser olhado com cuidado. Ele precisa... Olha, eu estou escutando um som que só eu escuto, um chiado, um barulho de cachoeira, uma cigarra. Só a Fernanda está escutando isso. A Fernanda precisa procurar um médico para entender qual é a causa e como tratar esse zumbido. O zumbido, ele não pode ser classificado como algo natural, como algo comum. Ah, relaxa, você vai... É comum, né? Algumas pessoas falarem assim, relaxa, você vai acostumar com esse som e vai viver muito bem com ele. Não é muito bem assim que funciona, não. É preciso um cuidado, uma atenção com esse zumbido. Tranquilo. O Paulo disse que ele falou que ele tem um zumbido no ouvido. O especialista disse a ele que é por causa que ele não usa o aparelho ou parou de usar. Eu acredito que ele seja surdo. Aí é um caso... Peraí, deixa eu voltar lá no chat, peraí. Ele colocou no chat? Sim, no chat. Zumbido. Especialista me disse que a causa é por causa de não usar o aparelho ou parou de usar. Aí existem diversas causas que principalmente um especialista vai conseguir identificar efetivamente o motivo desse zumbido. O importante é procurar um especialista para entender. A Jéssica disse que eu mencionei na próxima aula. Não, essa é a nossa última aula, Jéssica. Eu devia estar fazendo referência à aula anterior, porque nós temos 3 unidades dentro da nossa disciplina. Na primeira aula eu tratei da primeira unidade e na aula de hoje nós estamos tratando da segunda e da terceira. Essa semana será disponibilizada a prova da primeira unidade e em breve será disponibilizada a prova referente a essa segunda aula que contempla a unidade 2 e 3. Professora. Diga. Tá me ouvindo certinho? Sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação a uma dúvida. Posso fazer agora? Pode, claro. Sobre o fórum da unidade anterior, né, que já passou. Eu tive uma dúvida em relação ao amplificador sonoro, porque vi que a senhora acabou de falar também sobre as classificações da surdez, né, leve e moderada, e fala que esse aparelho, né, chama ASE, né, ele funciona em relação à frequência que cada pessoa ouve. E eu fiquei com dúvida nisso porque a última vez que eu ouvi nessa palavra frequência foi no ensino médio, né, ali nas aulas de física, que fala, por exemplo, que tem sons que animais escutam e nós não. E eu queria saber, só confirmar, se, por exemplo, assim como tem sons que animais escutam, né, mas com uma frequência menor ou maior que nós não podemos escutar, se é assim que acontece com a surdez, que se os surdos eles precisam de uma frequência maior para escutar. Sim, é justamente nisso que nós vamos entrar agora. A sua pergunta ia ser respondida em 2 minutos. Mas Nossa, mais ou menos assim. Eu achei que não iria voltar nisso. Não, vamos voltar assim até o próximo tópico agora. Eu vou tratar disso. Se você ainda ficar com dúvida, a gente volta. A gente vai falar Obrigada. Do implante coclear, né, ou orelha biônica, e desses amplificadores sonoros, tá bom?
Mas antes disso, a gente vai falar dessas frequências que as pessoas têm e os outros seres vivos têm para escutar, tá bom? Mas podem ficar tranquilos, gente. Oi? Não, quero agradecer, falei obrigada e desculpa por ter adiantado, é que eu não sabia que a senhora ia voltar. Não tem problema não, gente. A gente pode ir conversando, não precisa ficar preso, não. Se eu antecipar alguma coisa que eu coloquei aqui, a gente passa mais rápido, isso aí é super tranquilo. Não fiquem presos a esse tipo de questão, não. Tem dúvida, pode perguntar, tá bom? Quando a gente fala de tipos de surdez, a gente fala que existem 3 tipos. O primeiro tipo, a gente chama de surdez de condução. Ele é provocado pelo acúmulo de cera no ouvido, infecções e imobilização de uma ou mais partes do ouvido ou da orelha, né? Normalmente hoje a gente fala até de mais da orelha do que o ouvido. Então, lembrando lá daquela ideia, eu não coloquei imagem aqui não, mas achei que eu tivesse colocado, do nosso pavilhão, da nossa estrutura auricular, né, da nossa orelha, naquela situação de que o som vai entrando aqui e vai caminhando orelha externa, orelha média e orelha interna, quando eu falo dessa surdez de condução, o som, ele, por algum motivo, ele não passa, ele não chega até onde ele deveria. Então, a surdez de condução, né, ela é causada por distúrbios da condução do som pelo conduto auditivo, tímpano e orelha média. O que acontece numa surdez de condução? O som, ele não é conduzido. Então, quando eu falo de surdez de condução, eu estou falando de um tipo de surdez que está relacionado com essa condução mesmo das ondas sonoras. Eu tenho alguma barreira, pode ser uma barreira física, como o caso de acúmulo de cera, ou algum outro tipo de barreira que vai impedir que as ondas sonoras cheguem até onde ela deveria chegar, fazendo com que a membrana do tímpano vibre, provoque vibrações nos ossículos da orelha média, martelo, estribo e bigorna, e que isso chegue na nossa cóclea. Esse é o primeiro tipo de cirurgia, de surdez. Normalmente, a surdez de condução é um tipo de surdez, digamos assim, que eu consigo resolver com medicamentos ou cirurgia. Por exemplo, se eu tenho um excesso de cera que está impedindo a condução das ondas sonoras, eu faço a retirada dessa cera e aí as ondas sonoras conseguem seguir o seu caminho. Lembrando que, quando eu falo de cera, eu não estou falando apenas que a cera tem esse impacto negativo. Nós discutimos na última aula que a cera também tem um papel de proteção, ela impede a entrada de micro-organismos, ela impede o excesso de água, ou seja, pensar que, ao mesmo tempo que a cera ela pode estar relacionada com uma surdez de condução, ela também está relacionada com algo importante no nosso organismo. O outro tipo que a gente pode falar é a surdez da cóclea ou nervo auditivo, ou surdez neurosensorial ou sensório neural. O que seria essa surdez de cóclea ou nervo auditivo? Normalmente, esse tipo de surdez ela é desencadeada por viroses, meningites, uso de medicamentos ou drogas, aspectos genéticos, exposição a ruídos de alta intensidade, envelhecimento, traumas de cabeça, defeitos congênitos, alergias e tudo mais. Neste caso, o canal ele funciona, ou seja, a condução ela acontece. Só que eu tenho, por algum desses motivos aqui, alterações na minha cóclea ou no meu nervo auditivo que fazem com que o som, as vibrações sonoras não consigam chegar até onde elas deveriam. Diga, Wellington. Só uma dúvida. Você falou ruído de alta intensidade, por exemplo, quando a pessoa usa o fone de ouvido
e está escutando uma música muito alta. Eu vi um vídeo hoje, aí parece que tem um dos membros da nossa orelha, ele tem uns pelinhos. Parece que esse pelinho, não sei se quebra ou o que acontece devido ao alto ruído, tem a ver com esse aspecto, e aí a Sim. pessoa deixa de ouvir? A cóclea, ela tem algumas células ciliadas, né? Que esses cílios, eles atuam nessa captação. Então, os ruídos altos, né? Como aqui está falando, né? Um dos motivos desse tipo de surdez, né? Pode ser essa exposição de alta intensidade, a gente tem essa interferência, sim. Pode ser um dos motivos, sim. Por isso que a gente sempre fala de não escutar, né? Fone tão alto, porque acaba podendo desencadear uma surdez. Respondendo o que você falou, o surdez da cóclea ou nervo auditivo é oriunda do dano às células nervosas, células ciliadas da cóclea ou o nervo auditivo. Ou seja, eu tenho, de alguma forma, um prejuízo, um dano em alguma célula, e essa célula ela vai, de certa forma, não conseguir desempenhar seu papel de forma satisfatória. Igual você colocou aí, o fone alto, ele está provocando quebras na minha célula, danos à minha célula. Esses danos podem vir a provocar uma surdez. O tratamento desse tipo de surdez, ele é feito com medicamento, cirurgias e uso de aparelho. Então, normalmente, quando eu tenho um prejuízo, né, provocado por algum fator, e esse fator vai chegar a um tipo de surdez de cóclea ou nervo auditivo, eu posso vir a usar o aparelho. No caso da surdez de condução, que nós falamos anteriormente, o tratamento ele é normalmente feito com medicamentos e cirurgias, e isso, de certa forma, já resolve o problema, vamos dizer assim, fugiu a palavra. A surdez mista, meio a meio, é aquele que a perda auditiva que é causada pelos dois mecanismos. Ou seja, eu tenho um problema na condução e tenho também um problema ou na cóclea ou no nervo auditivo. Ou seja, eu estou juntando as duas coisas. Aqui eu coloquei uma imagem, achei que eu não tivesse colocado. Aqui, ó, aqui embaixo eu tenho a perda auditiva condutiva. Ou seja, eu tenho alterações nessa condução que vai, de certa forma, impedir que o som chegue até onde ele deveria. Quando eu falo de uma perda auditiva neural ou retrococlear, eu tenho danos relacionados à minha cóclea. E aí, quando eu falo de uma perda auditiva neurosensorial, eu estou falando dos meus nervos auditivos. E quando eu falo dessa perda auditiva mista, eu estou trazendo uma perda que está relacionada com a condução e, ao mesmo tempo, com algum dano a alguma célula, ou da minha cóclea ao meu nervo auditivo. Tá mudo para nós, a gente só tá lendo. Só um minuto, gente. Acho que agora vai. Olá, meu nome é Clara Viana, eu sou fonoaudióloga, especialista em audição, zumbido, tontura. Nosso assunto de hoje vai ser para falar sobre o tema audição, mais especificamente sobre as diferenças dos tipos de perda, né? Que são resumidos aí em 3 tipos, que é a perda condutiva, a perda mista e a perda neurosensorial, tá? Vou dar uma pausa aqui nesse vídeo, já te convidar para me seguir nas redes sociais, tá? Vou deixar aqui na tela para você.
Também o nosso site, lá a gente traz também bastante conteúdo informativo e também já tem os nossos contatos, caso você deseje agendar e saber um pouquinho mais sobre os nossos serviços. Então, vamos lá para o assunto de hoje, né? Então, por que desses 3 tipos? Porque o problema da perda de audição pode estar mais ali orelha externa, média, na orelha média, ou no ouvido interno, ou um pouquinho dos 2 lugares, né? Um pouquinho ali o problema de condução do som, ou então também já ter afetado o ouvido interno. Então, uma pausa aqui para eu pegar o meu ouvido e te mostrar como funciona lá dentro, tá bom? Agora sim, com o ouvido aqui, né, com esse modelo anatômico, eu consigo explicar um pouquinho melhor para vocês. Então, vamos entender primeiro a estrutura do ouvido, né, para então a gente falar desses tipos de alteração auditiva. Então, a gente tem aqui a orelha, o pavilhão, que é essa parte externa nossa aqui, tá? Ela não existe à toa, ela foi criada por Deus já para fazer parte da nossa audição, tá? Então, essa característica aqui, né, externa, é para quando o som bater, o nosso pavilhão ajudar a fazer esse som entrar lá dentro do nosso ouvido e então começar todo o trajeto, todo o caminho para ser escutado, tá bom? Depois do pavilhão, a gente tem o conduto auditivo externo, que é essa região aqui que as pessoas adoram passar um cotonete, sabe? Então, a gente tem essa parte mais externa. E aí, essa partezinha aqui é o tímpano, que aí a gente começa a entrar dentro do nosso ouvido médio, tá? Além do tímpano, nessa região média tem os ossículos, que são os menores ossos do corpo humano, que é o martelo, a bigorna e o estribo, que também auxiliam, né, o som nessa condução até chegar aqui nesse caracolzinho aqui, que é a cóclea, que é o nosso órgão auditivo que está localizado no ouvido interno. Então, orelha externa, né, ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno, tá certo? Então, quando a gente fala de uma perda condutiva, como o próprio nome diz, alguma alteração de condução, ou seja, o problema não vai estar aqui na cóclea, tá? Porque a cóclea está dentro do ouvido interno. Então, a gente está falando de algo aqui. Então, geralmente, uma alteração condutiva, ela tem uma diminuição da audiometria, né? Do sinal do som, então a pessoa vai apresentar uma alteração auditiva apenas na via aérea. A via óssea geralmente está preservada. É isso que caracteriza uma perda auditiva condutiva. Claro que além, né, da audiometria tonal e vocal, a gente faz também a impedanciometria, que vai testificar, vai validar ali e encontrar aonde que está esse problema, onde que está essa alteração de condução. Essa alteração pode ser uma rolha de cera, uma otite, né, que é aquelas inflamações de ouvido. Então, tudo isso aí pode caracterizar uma alteração condutiva. Uma pequena parcela apenas apresenta esse tipo de alteração, tá certo? Agora eu vou falar do tipo neurosensorial. Quando a alteração é neurosensorial, a gente está falando de uma alteração apenas nessa parte aqui do ouvido interno. Então, existe lesão de células ciliadas externas. Então, os pelinhos, as células que estão dentro desse órgão estão afetadas, estão lesionadas. E isso não volta, isso é irreversível. Diferente da condutiva, que se é um problema por condução, resolveu o problema da condução, a audição volta à sua normalidade. Já que na perda neurosensorial, a gente está falando de células, então uma vez essas células lesionadas, não tem como voltar, tá certo? Agora, o outro tipo, que é o tipo misto, é uma junção de um problema de condução mais um problema ali no ouvido interno. Então, alguma coisa atrapalha esse som de ser conduzido, porém, esse problema já afetou o ouvido interno, tá certo? Então, a perda condutiva, pouquíssimas pessoas têm um problema, muitas vezes temporário, resolveu o problema, a audição volta ao normal. Perda neurosensorial, lesão de células, normalmente irreversível, por se tratar de uma lesão em células, e é a maioria dos tipos de perda, tá? Então, geralmente, a maior parte da população que apresenta uma perda de audição tem esse tipo de perda, a neurosensorial, tá certo? E o misto, que é a combinação aqui dos 2 tipos,
também uma menor parcela, mas entre condutiva e neurosensorial, a mista também é muito importante, ela também existe numa boa parcela da população. Então, sempre... Então, gente, eu escolhi esse vídeo, né, para fazer esse apanhado sobre esses tipos de surdez e porque ela tem um modelo didático ali da orelha, né, e ela fez uma revisão em relação ao que nós falamos na semana passada, fazendo essa diferenciação entre as três partes da orelha: orelha externa, orelha média e orelha interna. Então, quando nós falamos desses tipos de surdez, nós estamos falando, de certa forma, né, da condução ou de uma alteração nas células, ou então uma junção das duas. E aí o Wellington, foi o Wellington mesmo que perguntou, falando do fone de ouvido, né, tem esse dano na célula, tem esse dano, essa lesão, e isso pode ser irreversível. Quando nós falamos, né, dos graus de perda auditiva, agora nós vamos entrar na pergunta, acho que esqueci o nome, mas espera aí, a gente chega lá. Primeiro, nós vamos ter que definir o que é limiar auditivo, que ele é diferente entre os seres vivos, diferente entre os seres humanos, entre os cachorros, entre o golfinho, entre a baleia, enfim. Entre os diversos animais existe uma diferença desse limiar auditivo. E o que seria esse limiar? O que caracterizaria esse limiar? É o nível mínimo de pressão acústica eficaz que é preciso para provocar uma sensação auditiva num ambiente silencioso. Imagine que estivéssemos num silêncio, tudo tranquilo. Qual seria o menor volume de voz da Fernanda que seria necessário para provocar uma sensação auditiva? O limiar auditivo, ele é mais ou menos, né, definido por espécies, desde que a pessoa não tenha alguma alteração. Então, quando eu coloco aqui, né, nesse gráfico, eu vou trazer alguns outros, quando eu estou aqui, né, no 20, eu já consigo começar a escutar. Porém, quando eu tenho perda auditiva leve, moderada, severa ou profunda, o valor mínimo de limiar, ele acaba aumentando. Então, se eu falar sussurrando e você escutar, talvez você esteja num grau normal. É claro que eu não sou médica e o que eu estou falando aqui é apenas um exemplo didático. Eu não estou fazendo avaliação de ninguém. Só que se eu falo baixo e você não escuta nada, talvez você tenha uma perda auditiva. De qual grau? De qual classificação? Leve, moderada, severa ou profunda? Essas gradações dos tipos de perdas auditivas, elas devem ser identificadas pelo médico. Não é a Fernanda quem vai conseguir falar sobre isso para vocês. O que a Fernanda consegue falar é que quem escuta de um limiar de 0 a 25 decibéis está aqui dentro de uma audição normal. Quem precisa de 26 a 40 decibéis para poder começar a escutar, estaria aqui num grau de perda auditivo leve. Quem precisa de um limiar maior, de aproximadamente 41 a 60 decibéis, estaria num grau de perda auditiva moderado. E assim, gradativamente. Quanto mais alto o limiar, né? Ou seja, quanto maior o número de decibéis necessários para que você consiga escutar, maior é o seu grau de perda auditiva. Aí nós falamos que quem escuta, né, com menos de 25 decibéis tem uma audição normal. Não tem nenhuma dificuldade significativa.
Quando a pessoa precisa de um limiar de decibéis um pouco mais alto, de 26 a 40, a gente fala de uma perda auditiva de grau leve, que ela tem dificuldade para ouvir falas fracas e distantes. Quando o limiar está ali entre 41 e 55, nós falamos de uma perda auditiva de grau moderado. E aí, nessa situação, num tipo de conversação, a pessoa já não consegue, talvez, escutar tão bem. Quando a pessoa tem um grau de moderado ou severo de perda auditiva, o limiar tem que ser de 56 a 70 decibéis. Nesse caso, a pessoa tem, para escutar, tem que ser uma fala forte e, se tiver muitos ruídos, é mais difícil. E assim, gradativamente. Aqui um audiograma que mostra, né, essas possíveis alterações, considerando esse limiar e o tipo de grau dessa perda auditiva. Então, o normal, ele está aqui entre 0 e 10, quando a pessoa consegue escutar, né, dentro desse limiar, ela é classificada como uma pessoa de audição normal, e quando ela precisa de mais decibéis para escutar, ela vai sendo gradativamente classificada como perda auditiva leve, moderada, severa ou profunda. O que é importante a gente atentar em relação a essa informação? É importante a gente atentar no seguinte, que quando eu preciso de um limiar mais alto, né, que eu preciso falar mais alto para que a pessoa possa escutar, talvez ela tenha uma alteração nesse audiograma, ou seja, ela não consegue, o limiar dela está alterado e eu preciso aumentar esse limiar para que ela consiga escutar. Tranquilo? Nós falamos até então de causas de surdez, tipos de surdez e desse limiar auditivo. Nós apresentamos, de certa forma, o problema. Agora nós vamos falar de algumas possíveis soluções, de como nós, né, as pessoas podem, de certa forma, pensando em implantes e em aparelhos auditivos, que foi até a pergunta realizada anteriormente, para, de certa forma, contribuir para que a pessoa consiga escutar, né? O primeiro tipo que nós vamos falar é o tipo de implante coclear, e ser como está falado, né? O implante coclear tem a ver com a cóclea, que é aquela parte do orelha interna que se assemelha a um caracol, né? E aí ele é conhecido popularmente como ouvido biônico. O que seria esse ouvido biônico ou implante coclear? Ele é um dispositivo implantável de alta complexidade tecnológica que tem a função de substituir a função da orelha interna. Lembra que a gente falou que a cóclea estava lá na orelha interna e ela, de certa forma, as ondas sonoras iam caminhando, passavam pelo conduto auditivo, batiam no tímpano, chegavam nos ossículos e chegavam na cóclea. E aí, quando eu tenho esse ouvido biônico, já vou te passar a palavra, tá? Ele vai substituir essa função. Pode falar. Professora Fernanda, sobre o implante coclear, eu tenho uma dúvida. Sim. Por exemplo, se a pessoa ela tem um resquício de audição, tem um pouquinho de audição, aí ela faz o implante coclear. Uhum. Lá na matéria diz que muitas vezes a pessoa não se adapta, não é bem sucedido. Sim. Aí a pessoa fica surda total? Como é que funciona? Você está falando do seguinte sentido, na seguinte situação. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. A pessoa fez o implante coclear e ela não se adaptou. E aí ela não conseguiu que isso fosse a solução para ela. Nesse caso, ela vai ter que ver se
talvez refazer a cirurgia, ver se tem alguma coisa para que ela possa adaptar. Se não for possível, e aí ela vai, não, provavelmente ela não vai conseguir. Aí só o médico especialista vai conseguir identificar qual foi o motivo de rejeição desse implante. Ah, sim. Tá, obrigada. Tá? Porque pode ser uma rejeição simples, e aí talvez depois de um tempo possa voltar, mas aí é só um especialista que vai conseguir avaliar efetivamente qual é o tipo, tá bom? Aí, eu falei disso. Esse implante coclear, né, ele substitui a função das células ciliadas da cóclea que foram danificadas ou que estão ausentes, convertendo os sons em sinais elétricos que vão ser capazes de estimular o nervo auditivo. Então, se a função desse aparato tecnológico, ele é como a cóclea, ela tem um dano, ela tem uma lesão e ela não funciona, ou ela não existe, né, porque ela pode estar ausente por algum motivo, ele vai fazer a função dessa cóclea, que é pegar essas vibrações sonoras e estimular o nervo auditivo para que essas vibrações cheguem até o cérebro. Ele é utilizado para restaurar a função da audição nos portadores de deficiência auditiva profunda que não se beneficiam de aparelhos auditivos convencionais. Então, se já foram utilizadas outras possibilidades, outras alternativas, e não tem uma outra opção, pode-se usar o implante coclear. Porém, existe também, né, o aparelho de amplificação sonora individual. Qual é a diferença dele? Ele é um dispositivo eletrônico que ajuda pessoas com perda auditiva a escutar melhor, a ouvir melhor. Ele funciona captando as ondas sonoras, amplificando e transmitindo para os ouvidos do usuário. Antigamente, né, anteriormente, da gente falar desses aparelhos que hoje eles são de tamanho até mesmo reduzido, era comum utilizar esses aparatos para amplificar o som, com a ideia de que se o som fosse disponibilizado de forma mais alta, a pessoa conseguiria escutar melhor. Porque, como nós falamos, esse aparelho, ele tem a função de auxiliar na captação das ondas sonoras. Então, anteriormente, era utilizado esses amplificadores, né, mais significativos, vamos dizer assim. Embora se tenha uma evolução, né, grande sobre o uso desses aparelhos de amplificação sonora individual, muitas vezes ele não é capaz de restaurar a audição normal. Então, ele ajuda, ele contribui para que a pessoa escute melhor, mas talvez ele não é capaz de restaurar a audição total. Aqui, falando um pouco dos tipos de surdez, né, trazendo a ideia da surdez condutiva e neurosensorial, alguns tipos, né, de origem de surdez condutivas, eles são curáveis, as otites, tumores benignos, um tipo de otoclerose, porém, às vezes, a surdez neurosensorial, ela é tratável. Ou seja, a pessoa não vai ter a cura, ela vai ser tratada, mas ela vai continuar com a questão da surdez, né? Com isso, nós finalizamos a unidade 2, que tem a função de discutir a ideia de tipos de surdez, o que provoca surdez, a ideia do implante coclear, do aparelho de amplificação sonora. Tem alguma dúvida? Podemos iniciar a unidade 3.
Então, vamos. Vamos começar falando nessa unidade 3 da aquisição da oralidade na criança surda. E aí é preciso a gente Professora, pensar. Diga. eu tenho a dúvida o seguinte: se esses aparelhos, implante coclear ajuda, né, na audição e a amplificação sonora amplifica o som, quais seriam os motivos de não adaptação? Então, vamos pegar o aparelho de amplificação sonora. Você está colocando um aparelho no seu pavilhão auditivo externo que vai ter a função. Ali você pode ter questões, por exemplo, eu estou com um incômodo, me incomoda, minha orelha dói, incomoda a minha cartilagem, eu não consigo ficar com aquele aparelho. Então, se eu não consigo ficar, ele não vai cumprir a função. Concorda comigo? Aí, isso aí, esse tipo de rejeição, ele é específico. Cada pessoa pode desenvolver um tipo de rejeição. Por exemplo, tem gente, vou dar um exemplo de fone. Tem gente que dá super bem com aqueles fones maiores e tem gente que dá super bem com fones menores. Isso é uma questão individual, de pessoa para pessoa. Então, esse tipo de rejeição, ele é explicado individualmente. Então, eu não consigo te falar por que que o fulano de tal não se adaptou a tal aparelho. Existem aparelhos em formatos diferentes e especificações diferentes, e aí o médico vai procurar saber qual é o tipo mais adequado para você. Para você, no caso, o paciente. Entendi, obrigada. Alguém colocou aqui no chat, o Paulo colocou, já pensou uma pessoa surda com autismo usando implante coclear? Bem agitado e também assustador, né? E são questões que realmente é um tipo de rejeição que estaria conversando com isso que a colega acabou de colocar. Então, são questões específicas que precisam ser tratadas e diagnosticadas por um especialista. Professora, Diga. eu fiz um curso, aliás, eu fiz dois. Um no SENAC e um no IF, em Poços de Caldas, e a minha professora era surda. Sim. E ela falou que ela não se adaptou, ela fez 2 cirurgias, colocou 2 aparelhos. Aí a gente perguntou por que ela não tinha se adaptado, né? Ela falou que eram ruídos muito fortes. Eu não sei em que idade que ela fez essa cirurgia, mas ela estava acostumada no silêncio. E quando ela colocou o aparelho fazia muito barulho na cabeça dela, demais. Aí o primeiro ela pegou e jogou fora. Ela falou que jogou dentro da privada, jogou fora. Nossa. Aí o segundo aparelho, ela tentou mais tempo do que o primeiro, mas também os ruídos eram muito fortes, muito, e ela não conseguiu se adaptar. Aí ela decidiu não usar mais o aparelho. Aí ela assumiu mesmo e aceitou. Aí é um caso, igual a gente estava colocando aqui, dessas rejeições pessoais. Tem gente que consegue suportar, né? Peraí que eu já olho aí, José. O ruído e consegue se adaptar bem ao aparelho. Tem pessoas que não dá conta, ela tentou 2 vezes e realmente ela não conseguiu utilizar esse aparato para que ela conseguisse escutar, né? Qual a atividade 2 da unidade 2? Ela não foi disponibilizada, não. A atividade 2 ela é a prova. Ela ainda vai ser disponibilizada, ela ainda não foi liberada. Se eu não me engano, ela vai ser liberada agora dia 19 e vai ficar disponível até dia 31. Wellington, você queria falar também? Eu vi que você tinha levantado a mão. Assim, era só para comentar que eu já trabalhei com 2 surdos, né, alguns anos atrás, em que o aparelho, um dos problemas que eles muito reclamavam era a questão do barulho, o zumbido que o aparelho dava, né? E realmente quando a gente observava, quando eles tiravam o aparelho do ouvido, dava aquele barulho alto que todo mundo ficava escutando. Imagina aquilo dentro do ouvido dele por um longo período de tempo, né, 4, 5 horas assim. Então, eu acredito que isso pode ser uma causa da não adaptação também, né? Esse barulho.
essa amplificação, né, do som. Essa amplificação, talvez ela seja tão exagerada, vamos dizer assim, que incomode, principalmente porque a pessoa não estava acostumada a escutar, né? Gente, a Aline perguntou aqui se o primeiro fórum é até dia 31. Eu coloquei até dia 19. Se for preciso aumentar, vocês me avisam que eu preciso mudar a configuração lá, tá? Você só me dá esse feedback que a gente conversa sobre isso, tá? Mas o primeiro fórum tá até dia 19. Então, eu estava falando, né, dessa... Ó, compartilhei o chat de vez compartilhar minha tela. Já tô ficando doidona aqui. Das questões relacionadas da aquisição da oralidade. Por quê? Existe uma diferença que é importante a gente atentar, que quando a criança ela nasce num ambiente de pais surdos ou quando a criança surda nasce num ambiente de pais ouvintes. Por quê? Quando a criança ela está num ambiente de pais surdos, talvez primeiro eles vão identificar isso, talvez de forma antecipada, e eles já vão iniciar algumas atividades que vão contextualizar a criança. As crianças surdas com pais ouvintes, talvez eles vão demorar um tempo maior para identificar e eles vão ter um tempo maior para se acostumar com a situação e para perceber. Aqui eu vou passar só um pedacinho desse vídeo. Só o início. Não, não vou passar ele não, gente. Desisti. Eu disponibilizo ele lá depois para vocês. E aí, se vocês quiserem acessar, não... O período inicial do desenvolvimento da linguagem, ele tem sido investigado. Apenas por ele tem sido estudado, né? E ele pode estar relacionado com balbucio vocal, mas também por seu balbucio manual, produções manuais, corporais e faciais. Então, quando a gente fala do início da linguagem da criança, a gente está falando desses primeiros movimentos, né? Que podem estar relacionados com a voz ou com os gestos, né? Da criança. A criança surda, muitas vezes, né, por ela estar impossibilitada de captar os estímulos auditivos, ela acaba prestando maior atenção no meio visual do que a criança ouvinte. Então, ela vai captar indícios no rosto humano que vão atribuir significado para a sua construção da linguagem. De uma maneira geral, a gente tem, né, esse desenvolvimento auditivo da criança, né, que de 0 a 4 meses ela vai estar iniciando sons mais intensos, localiza de 4 a 7 meses, localiza sons lateralmente. Então, esse é o desenvolvimento auditivo. Só que a gente está falando aqui de uma criança surda, então ela não vai identificar, talvez, esses sinais auditivos que uma criança ouvinte vai receber. Então, é preciso que os pais fiquem atentos em relação a isso, para que eles consigam compreender as diferenças necessárias para que ele possa contribuir para a formação do seu filho. Por isso que eu disse que existe uma diferença entre pais surdos e pais ouvintes. Por quê? Porque os pais surdos, eles já vão, de certa forma, gesticular mais, porque aquilo ali, de uma certa forma, já faz parte da realidade deles. Então, talvez isso seja mais fácil. E talvez para os pais ouvintes, eles vão demorar um tempo até perceber que a criança não está desenvolvendo respostas aos estímulos auditivos. Então, isso tudo é importante atentar no desenvolvimento da aquisição da linguagem. Quando a gente fala nesse desenvolvimento dessa aquisição de oralidade, de linguagem, das crianças de uma maneira geral, né, dos indivíduos, nós temos que pensar no desenvolvimento do sistema nervoso, né? E o que seria esse sistema nervoso?
Eu coloquei aqui essa imagem representando de forma bem geral o nosso sistema nervoso. Quando a gente estava lá no ensino médio, nós aprendemos, né, que o sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e periférico, que a principal célula do sistema nervoso é o nosso neurônio. E aí o neurônio ele é constituído, né, por um corpo, pelos dendritos e pelo axônio, que é essa estrutura alongada. E aí, por que eu estou falando de neurônio se a gente estava falando de audição, né? A gente estava falando de visão da orelha e agora a Fernanda está trazendo o neurônio. Qual que é a relação desse neurônio com a nossa conversa de hoje? Para que a informação chegue de um lugar do meu corpo a outro, os neurônios, que são as células do meu sistema nervoso, elas precisam se comunicar. E como que ocorre essa comunicação? A comunicação entre um neurônio e outro, ela acontece através do que nós chamamos de sinapse. Então, quando a gente volta aqui, o neurônio vai passando a informação para o outro neurônio, levando a informação que precisa levar. Então, essa sinapse, né, ela é conhecida, de certa forma, de forma muito simplificada, como a comunicação entre os neurônios. Então, eu teria a propagação do impulso nervoso pegando aqui o meu neurônio com seu corpo celular e a informação ela vai caminhando neste sentido. Então, quando a parte final do neurônio entra em contato com a parte inicial do outro neurônio, eu falo de uma sinapse. Eu falo de como se fosse, fazendo uma analogia bem simples, uma conversa entre os neurônios. Um primeiro neurônio vai levar uma informação para o segundo. Só que esse processo é um processo muito rápido. Então, as informações vão caminhando muito rapidamente, né? O impulso nervoso vai caminhando muito rapidamente, levando as informações de um neurônio até o outro através dessas sinapses. E aí, a gente precisa pensar por que eu estou falando de neurônio, de tudo mais. Eu estou falando disso tudo porque nós vamos discutir um pouco de como que isso interfere nessa aquisição dessa linguagem. Deixa eu ver se vai. Se não for, a gente pula e eu compartilho depois. O seu Natal sempre passa pela Americanas. Aqui tem tudo que você procura. Tá lembrando? Nubank, how you banking? Perfeito. Dá só um minutinho que eu preciso falar com o... É muito emocionante, né, doutor? Impressionante ver como é que essa máquina começa a desenvolver, a potência dessa máquina, doutor Tasso, e que começa desde cedo a trabalhar intensamente numa velocidade e numa precisão muito grande, né? Exatamente. Todos nós nascemos com o mesmo número de neurônios. Nós nascemos com em torno de 86 bilhões de neurônios. Isso está pronto. O que vai fazer diferença, o que vai acontecer nos primeiros meses de vida e anos, são as comunicações entre os neurônios, o que nós chamamos de sinapses. É como se nós construímos no nosso cérebro estradas que nós vamos usar ao longo da vida. Então, essas estradas vão ser construídas e caso a estrada não seja utilizada, aquela estrada pouco utilizada ou não utilizada vai ser perdida. Ela não vai fazer mais as comunicações. Agora, nessa construção existem, olha só, é como as estradas estão ligando quase a grande cidade. Exatamente. A gente precisa lembrar que nós temos estradas principais e temos vicinais. Se tiver algum problema, algum congestionamento na principal, eu preciso ter as vicinais. Isso é feito ao longo dos nossos primeiros meses de vida, com as comunicações entre as células. O nosso cérebro todo se intercomunica. Agora, o senhor estava dizendo, as estradas que são menos usadas, e isso é normal de acontecer. Exatamente. Acontecem substituições, são as podas neurais? São podas neurais ou também chamadas de podas sinápticas. O número de neurônios, ele não se reduz.
O que se reduz é a comunicação, são as sinapses. Essas comunicações que não são utilizadas, elas são perdidas, e a gente tem que entender que isso é um mecanismo absolutamente fisiológico, ele é normal. Outras conexões. Exatamente. Igual a planta. Exatamente, eu podo a planta para fazer com que a planta cresça mais forte, robusta, que tenha maior chance de vingar. É o mesmo mecanismo análogo que acontece no nosso cérebro. Desconectou. Exatamente. Não utilizei, isso é podado. Utilizei, isso é reforçado. E claro, quanto mais reforçada for essa circuitaria, essa comunicação, melhor vai ser ao longo da minha vida. Eu não quero isso aqui, não. Por que que eu coloquei esse vídeo, né? Qual era o meu objetivo para a gente discutir essa ideia? Primeiro, para começar falando que todos os seres humanos, eles nascem com a mesma quantidade de neurônios. Então, quando a criança ela é estimulada, e aí o estímulo ele pode ser de diversos tipos, essas ligações, essas sinapses, elas vão sendo construídas. E aí ele fez até uma analogia com as estradas, de que as estradas vão se fortificando. Então, quando a criança nasce, lá, que é o nascimento, ela vai, de certa forma, estabelecendo essas sinapses, vai estabelecendo essas construções e vai se desenvolvendo. E aí é importante, aqui eu coloco o desenvolvimento de uma criança aqui no nascimento, 1 mês, 6 meses e 2 anos, mostrando que o desenvolvimento, a construção dessas rodovias, vamos chamar assim, dessas ligações sinápticas entre os neurônios, que vai formando um emaranhado cada vez mais forte. Essa rede que aqui eu estou representando como 2 anos, ela foi uma rede construída, né, de forma no desenvolvimento de uma criança, e aí isso vai se consolidando. Quando aquelas sinapses elas não são, de certa forma, estimuladas, utilizadas, elas vão se desfazer. Então, apesar de todos nós termos nascidos com a mesma quantidade de neurônios, né, a organização do cérebro humano, ela obedece a um plano comum. Ou seja, todo mundo nasceu mais ou menos igual, vamos dizer assim, fisiologicamente falando. Mas cada pessoa tem um cérebro, pois os detalhes dessas conexões entre os neurônios depende da história pessoal. Tem um erro aqui na minha palavra história. O que eu estou querendo dizer? Que a interação com o meio ambiente é que vai ser responsável por essa construção dessas conexões. Aqui eu estou colocando que o bebê humano, ele nasce bastante imaturo. Lembra daquela primeira imagem aqui, ó, que tinham poucas conexões neuronais, e essas conexões elas vão sendo construídas gradativamente. Essa construção dessas redes neuronais, né, dessas sinapses, elas têm interferência do meio ambiente. Então, quanto mais estimulada é uma criança, quanto mais envolvida naquilo ali a criança mais construções neuronais são construídas e melhor será o desenvolvimento dela. E aí, eu trago a ideia do afeto e do estímulo, que são importantes para a construção do cérebro da criança. Como eu estou falando do desenvolvimento cognitivo de uma criança, o estímulo e o afeto, eles são aspectos importantes para a construção. É como se eles fossem a base. Se eu tiver uma base forte de afeto e estímulo, a criança vai construindo essas relações neuronais e isso vai se fortificando. Então, por isso que nós falamos dentro da biologia que o afeto e o estímulo são aspectos importantes para a construção desse desenvolvimento infantil, tá? É importante atentar para isso. Você já reparou como nossas habilidades mudam ao longo da vida?
Talvez o que você não saiba é que muito disso tem a ver com o ritmo de crescimento e amadurecimento de diferentes estruturas do cérebro. Um estudo conduzido por 200 pesquisadores de vários países analisou 123.984 imagens de ressonância magnética para mapear a evolução do nosso órgão mais complexo. O estudo conseguiu traçar o roteiro mais preciso e detalhado até o momento de como o cérebro humano saudável evolui, da gestação até o fim da vida. O resultado é um gráfico semelhante ao das curvas de crescimento infantil, que indicam a faixa de peso e altura adequadas para cada idade. O gráfico produzido no novo estudo define os marcos do desenvolvimento cerebral para as diferentes fases da vida. Por volta da metade da gestação, o cérebro só tem 10% do volume máximo que alcançará um dia. Só que apenas 3 anos depois, ele já está com 80% da dimensão completa. Ou seja, nos primeiros 1000 dias de vida, o nosso cérebro cresce numa velocidade ultra-acelerada. Esse fato sustenta a ideia de que essa etapa, da gestação aos 2 anos, é a mais importante para a integridade física e mental de uma pessoa. Depois, o cérebro continua crescendo até por volta dos 30 anos. A partir daí, começa a diminuir lentamente de tamanho. Mas as partes desse órgão não crescem ou diminuem na mesma velocidade. E isso influencia até alguns padrões de comportamento que adotamos em momentos diferentes da vida. A substância cinzenta cortical, ou córtex, aumenta rapidamente a partir da segunda metade da gestação e atinge seu pico por volta dos 6 anos. Ela é responsável por funções como atenção, memória, linguagem, planejamento e contribui para o controle dos movimentos e percepção do ambiente. Até uma criança de 6 anos, a gente observa que as funções mais básicas, elas amadurecem muito mais cedo, né? Então vamos pensar num bebezinho, com um mês de vida, o que ele está fazendo? Com 3 meses ele já sustenta o pescoço, né? Então são funções básicas. Aos 6 meses ele já senta com apoio. Por volta dos 6, 7 anos, né? Já consegue se alimentar sozinha, ela já consegue segurar um lápis, ela já consegue escrever. A atenção dela já melhorou bastante comparado com uma criança mais nova. Ela já consegue ficar sentada em sala de aula e prestando atenção numa aula com mais de 20, 30 minutos. As habilidades matemáticas se desenvolvem rapidamente. Já a substância cinzenta subcortical chega ao seu volume máximo por volta dos 14 anos. Formada por agrupamentos de neurônios situados em regiões mais internas do cérebro, ela atua no controle das emoções, regula a nossa temperatura, fome, motivação e atua no ciclo de sono e vigília. A gente viu que tem um pico de maturação da substância cinzenta subcortical por volta da adolescência. Aí a gente pensa que existe assim uma explosão das interações sociais na adolescência, né? Então tem todo aquele comportamento do adolescente, de a necessidade de agradar aos seus pares, né? Isso se torna muito importante. A gente sabe que algumas habilidades ainda não estão completamente desenvolvidas, como por exemplo as tomadas de decisão, a inibição de impulso. Todas essas funções elas ainda requerem mais tempo. A substância branca é responsável pela comunicação entre o córtex e a substância cinzenta subcortical. Ela alcança seu tamanho máximo só aos 30 anos. Nosso cérebro ainda continua em desenvolvimento aos 30 anos, porque exatamente essas funções, né, tomada de decisão, inibição de comportamento, circuitos de recompensa, são decisões muito complexas para o nosso cérebro e que necessitam de mais tempo, que necessitam de experiência até estarem completamente consolidadas, né? Cada um desses componentes do cérebro começa a diminuir de tamanho também em uma idade específica. Porém, é a partir dos 40 anos que a redução dos 3 se torna mais evidente. E o espaço deixado pelo encolhimento desses componentes é ocupado pelo líquido cefalorraquidiano, um fluido incolor e... Então, por que eu coloquei esse vídeo? Para mostrar que nós continuamos desenvolvendo, né, ao longo da nossa vida e que existem fatores externos que vão interferir nesse desenvolvimento. Então, quanto mais estímulo eu tenho, mais desenvolvido é o cérebro da criança.
Por isso que eu disse anteriormente que existe uma diferença entre a criança que nasce num ambiente surdo e a criança que nasce num ambiente de pais ouvintes. Porque a criança que já nasce naquele ambiente ali de pais surdos, ela vai receber estímulos que vão favorecer a construção de redes neuronais adequadas para aquela vivência que ela vai precisar, que é mais importante para ela. Então, por isso dessa diferença. O outro conceito que a gente vai trazer aqui também, para falar um pouquinho ainda dessa aprendizagem, é a questão da plasticidade, que foi um pouco que foi falado no vídeo também, né? Que a capacidade do cérebro humano tem, que o cérebro humano apresenta, de se modificar ao longo da vida, adaptando-se a novas experiências e aprendendo a novas habilidades. Então, apesar de o afeto, o estímulo ser aquela base lá no início da nossa vida, lá quando a gente era bebezinho, durante o decorrer da nossa vida, o nosso cérebro ele vai se modificando. E essa modificação, essa adaptação a novas experiências, a novas realidades, nós chamamos de plasticidade. Que foi falado, de certa forma, como uma analogia lá no primeiro vídeo dessa parte, né? Que ele trazia a ideia da construção de rodovias, né? Que as redes elas vão sendo construídas ou sendo desfeitas. Então, o cérebro ele possui uma grande capacidade de fazer e desfazer ligações entre as células nervosas. Na criança, nos primeiros anos de vida, ele é maior, né? Essa capacidade de construção e de desconstrução, vamos falar assim. Mas ela continua, mesmo que sendo diminuída ao longo da vida. O outro ponto que nós vamos discutir é aspectos de aquisição de sinais pelas crianças surdas. Como que acontece esse processo? O processo de aquisição da língua de sinais, ele é semelhante ao processo de aquisição da língua oral em crianças ouvintes. Então, o processo de desenvolvimento, né, de aquisição da linguagem, ele é semelhante. Os estímulos, de certa forma, são diferentes, mas o processo ele é semelhante. Nós falamos em 4 estágios da aquisição de língua de sinais, que seria o primeiro, chamado de período pré-linguístico, né? Quando a criança está ali com seus 6 meses e começa a fazer os balbucios, que podem ser gestual ou verbal. Então, esse primeiro momento de aquisição da linguagem, né, ele é um momento, de certa forma, comum e padrão, porque é quando a criança começa a emitir alguns sons. É o período de desenvolvimento da criança, da linguagem em criança surda e ouvinte, que ocorre por volta dos 6 meses, quando chega a fase do balbucio, e aí começa a ser diferente. Qual é a diferença? O bebê surdo ele vai deixando, de certa forma, o balbucio oral, enquanto que o bebê ouvinte vai abandonando gradativamente o balbucio manual. No primeiro momento, o bebê, tanto surdo quanto ouvinte, ele tem os 2 tipos de balbucios. E aí, no decorrer do desenvolvimento, o que a gente percebe? Que os balbucios orais são reduzidos, né, ou eliminados no bebê surdo, e no bebê ouvinte, o balbucio manual. Aí eu coloco uma citação, né, de Strobel, de 2008. Quando o bebê nasce surdo, ele desenvolve inicialmente as mesmas fases de linguagem que o bebê ouvinte. Grito de satisfação, choro de dor e fome. Emite sons sem significados até mais ou menos 6 meses de idade. É quando chega a fase de balbucio, é que começa a ser diferenciado um do outro. Porque o bebê ouvinte, podendo ouvir os sons do ambiente ao redor de sinais, ele começa a se comunicar emitindo sons. Enquanto o bebê surdo não ouve sons do ambiente. Por isso, as primeiras palavras não surgem. Talvez é nesse momento que
os pais começam a identificar as modificações, né, as alterações do bebê e começam a suspeitar que ele tem alguma alteração no pavilhão auditivo, na cóclea, em algum aspecto da surdez, para poder entender por que está tendo essa diferença. A segunda fase é o estágio de um sinal, né? Que é normalmente quando a gente fala do eu e tu, né? É quando saímos do balbucio, né? Gestual ou verbal, e vamos para a estágio de um sinal. E aí a criança surda, ela começa a usar o pronome, o sistema pronomial de forma inconsciente, identificando os pronomes eu e tu por meio de apontamento. E aí o uso desse apontamento ele vai desaparecendo, pois a criança passa a visualizá-lo como um sistema, como um elemento do sistema da língua dela. Eu, tu. Então, inicialmente, ela vai utilizando, mesmo que de forma inconsciente, através desse apontamento. Mas, aos poucos, ela vai utilizando como uma forma de comunicação. Observa-se no início deste período, tanto a criança surda quanto a criança ouvinte, ela vai deixando de indicar os objetos ou pessoas pelo uso da apontação. É nesse estágio que vai se iniciar as primeiras produções na língua de sinais. Assim como a criança ouvinte vai começar a pronunciar as primeiras palavras, a criança surda vai começar as primeiras produções na língua de sinais. Por isso, novamente, a importância a diferença do ambiente, da construção do afeto, daquela base do estímulo, para favorecer com que a criança desenvolva esse estágio de um sinal, que é chamado de estágio de um sinal, na fase adequada. Com aproximadamente 2 anos, a criança entra no estágio das primeiras combinações. O que seria esse estágio das primeiras combinações? É quando as crianças surdas elas começam a combinar os sinais. Geralmente 2 ou 3 sinais que apresentam alguma relação semântica, que vai favorecer a comunicação. O quarto estágio é o estágio de múltiplas combinações. O estágio anterior, eu estava falando de 2 ou 3 combinações. Agora eu vou ampliar essas combinações. Então, esse estágio ele tem como característica uma ampliação do vocabulário nas crianças surdas e também nas ouvintes, que acontece por volta dos 2 a 3 anos, que é quando ela começa a, de certa forma, se comunicar melhor. As crianças surdas passam a dominar os recursos morfológicos da língua por volta dos 5 anos de idade. Aqui eu coloco uma imagem construída pela inteligência artificial, representando um pouco da evolução da linguagem. A linguagem pré-linguística, ali, sem muitas interferências, sem muitas comunicações. A segunda fase, né, a linguagem de um sinal, aquela ideia do eu e tu, as primeiras combinações, que é o terceiro estágio aqui nessa parte, e o quarto estágio, as múltiplas combinações. E aí eu posso falar de 2 fases, uma fase que eu chamo de pré-linguística e uma fase que eu chamo de linguística. Sendo que essa fase pré-linguística é ali nos bebezinhos, quando eles ainda estão muito voltados no não verbal, e no linguístico, quando eles já conseguem, de certa forma, trazer algo da linguagem. E aí, para finalizar, a aquisição da língua escrita. E aí, quando eu falo dessa aquisição dessa língua escrita, eu tenho alguns desafios. Por quê? Eu estou falando de uma criança surda que está aprendendo a língua de sinais. E aí, eu tenho um grande desafio. Por quê? Porque os componentes estruturais da língua portuguesa,
eles são diferentes da língua base, da língua de sinais. Então, a criança, no desenvolvimento, ela começa a ter uma certa dificuldade nesse processo, porque ela está acostumada com uma linguagem e vai iniciar a aprendizagem de outra. Eu até coloco ali uma imagem da dificuldade de aprender inglês, que às vezes, fazendo uma analogia, é algo que poderia, de certa forma, acontecer, né? Porque você está habituado numa estrutura, no caso da língua portuguesa, e vai para a língua inglesa. Aqui, no caso da criança surda, ela está acostumada com a língua de sinais e vai começar a aprender a leitura, talvez na língua portuguesa. E as organizações dos níveis linguísticos, morfológicos, fonológicos, eles são diferentes, né, de uma língua para outra. E isso é um desafio. E aí, normalmente, como que se começa a fazer essa aquisição dessa linguagem escrita? Normalmente começa com a inicial do nome, por isso que eu coloquei ali um F de Fernanda, né? Tem alguns artigos que trazem essa ideia de que iniciar a criança na aquisição dessa língua escrita através começando a familiarizar com a inicial do nome é uma estratégia que vem gerando resultados positivos. E aí, uma coisa que as pesquisas dentro dessa área têm identificado é que a leitura ela é importante na formação dessa aquisição de linguagem escrita. Por quê? É imprescindível que as crianças surdas elas sejam expostas a textos escritos, pois é assim que elas são inseridas, né, no funcionamento linguístico discursivo da língua portuguesa. Então, o que algumas pesquisas, o que alguns estudos têm demonstrado? Que associar a criança surda com a leitura tem sido favorável para a aquisição da escrita. Devido às dificuldades de acesso à linguagem oral, é pela visão que os surdos vão adquirir a língua portuguesa. Razão pela qual se deve possibilitar que crianças surdas, desde cedo, situações de leitura. Pois, através da leitura, que os surdos poderão acompanhar a língua portuguesa. Então, trazendo essa importância do papel da leitura desde cedo na formação das crianças. Dúvidas? Minha primeira palavra que pronunciei é água junto com sinais e voz. Olha que legal. Mariane, deixa eu ver a ordem aqui. Mariane e Rayane. Pode perguntar, Rayane, primeiro. Professora, eu queria saber, existe uma idade para a criança começar essa questão do aprendizado da língua portuguesa? Como é que funciona isso? A senhora sabe responder? Pelo que eu já li, segue o padrão de alfabetização normal. Ou, tipo, ali pelos 6 anos de idade? Sim. Também seria o caso? Sim. Tá. Mas aí tem os desafios, né? Porque isso eu estou falando do ideal, do proposto. Porque tem que avaliar como que a criança vai conseguir fazer isso, como que vai ser a escola que ela vai ter se ela já tem uma língua também, né? Se ela já tem uma língua. Então, tudo isso vai interferir. Se ela está dentro de uma realidade, dentro de uma família que é surda e já foi, de certa forma, fazendo essa base, né, para que ela conseguisse compreender melhor. O tempo que ela demorou para fazer aqueles 4 estágios de aquisição da linguagem também interfere, ou seja, é todo um processo. Tem como a senhora colocar esses slides também lá no Moodle, fazendo favor? Coloco, eu devo colocar na quarta, tá? Que amanhã eu estou em sala o dia quase todo, então provavelmente na quarta ou então amanhã no final do dia. Tá, joia, obrigada.
Professora, Oi. Mariane, naquele vídeo que a senhora colocou aí, mostra a importância do afeto para o desenvolvimento ali, Uhum. neurônios e tudo. Então, assim, quando uma criança ela é diagnosticada surda, porém ela não tem o acolhimento da família, não tem ali um diagnóstico correto, né, uma alfabetização Uhum. neural, pode-se dizer que esse desenvolvimento neural é menor? Sim. Porque, na verdade, as pesquisas mais recentes relacionadas com o desenvolvimento neuronal, elas têm mostrado a importância desse afeto para a construção. Então, quando a criança ela está ali numa família que dá esse apoio, que traz essa ferramenta, acaba que isso tem sido, de certa forma, favorecido, vamos dizer assim. Quando ela tem essa construção desfavorecida, quando ela é rejeitada, quando a família às vezes não dá o apoio, essas construções elas são mais fracas e isso vai interferir no desenvolvimento dela como um todo. Ah, sim. Obrigada. Qual é o método para alfabetização utilizado? Pensando a questão dos ouvintes, percebemos a junção das letras criando um som. Como é feito isso? Então, normalmente começa esse processo com letras do nome, coisas que são familiares da criança, que ela já conhece, para ir formando esse processo de alfabetização. As pesquisas que eu li, que trazem isso, estão falando dessa formação, trazendo começando com situações familiares, nome, coisas que a criança tem contato constante para construir esse processo de alfabetização. Eu vou colocar aqui no chat e aí vocês compartilham entre vocês a atividade, né? Como nós combinamos, ao final de toda a aula, a gente vai disponibilizar, eu vou estar disponibilizando, da outra eu fiz isso, e nessa também eu estou fazendo, estou disponibilizando um questionário, e aí este questionário conta a pontuação relacionada com a atividade. Deixo aí um tempo para vocês, e aí tô aqui, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, alguém confira se deu certinho o link que eu coloquei no chat, fazendo favor. Tá. Então, Deu gente, certo. deu certo? Eu vou. Tem mais alguma dúvida? Se não tiver, eu já vou interromper a gravação. Eu gostaria de perguntar sobre o prazo. Teve um determinado momento que falaram sobre o prazo das primeiras atividades. E, por exemplo, minha mãe é minha colega de curso também. E eu acho que ela não deu tempo dela fazer essa atividade por conta do grande volume de atividades. E gostaria de saber se seria possível ampliar. Qual atividade? Referente à primeira aula? Não é esse questionário de presença. As atividades do primeiro e segunda unidades. O Fórum 1, que é a atividade, que foi a primeira atividade, ela está aberta até dia 19. Eu vou ampliar um pouquinho esse prazo, e aí aviso vocês. Vocês recebem uma notificação. Eu passo para o. Sim. Ótimo, porque eu achei que seria até domingo passado, por isso que eu estou perguntando. Eu já ampliei. E aí, inicialmente seria até domingo passado mesmo, mas aí em conversa que eu fui recebendo esse retorno, eu ampliei. E aí essa atividade que eu passo no final das aulas, né, que conta como uma certa atividade de presença, ela pode ser desenvolvida sem prazo definido. Eu não fechei o formulário ainda, não. Nem o referente à primeira aula, nem o referente à aula de hoje. Eu vou deixar um tempo aberto. Então, vocês têm um prazo para. Muito obrigada. Só pelo seu nome eu consigo identificar, porque eu peço o nome e o polo, e aí depois eu consigo. Se possível, coloquem o nome completo, para eu não ter dificuldade em relação a isso, tá bom, gente? Já me ajuda bastante.
Ok, então chegou ao fim da aula? Chegou ao fim da aula. Só quero saber se tem mais alguma dúvida. Se não tiver, eu já vou encerrar a gravação. Eu tenho uma dúvida. A unidade 1 tem o fórum e fala de textos da unidade 1 e 2. Isso. Na unidade 2, o fórum está fechado. É tudo para responder nesse primeiro fórum da unidade 1. Isso. Ah, tá. Eu fiquei na dúvida. Obrigada. Posso encerrar a gravação, gente? Então, gente, eu gostaria de agradecer vocês pela aula, pela participação, dizer que eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Espero que vocês tenham compreendido um pouco do que a gente discutiu hoje e dizer que eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Tá bom, gente? Um forte abraço.